Olá, bom dia, bom dia. Tá, luz. Aqui é a Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, voltando com a nossa leitura e estudo do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, pelo nosso Clube do Livro, né? A ideia é ter o Clube do Livro Rá, para que a gente possa sempre fazer uma leitura e um estudo de um livro. E estamos quase terminando esse livro. Em breve já vou fazer outras sugestões aí para vocês escolherem. Também, se vocês quiserem mandar sugestões, mandem aí nos comentários, mandem via direct no Instagram, para que eu possa aí já estar olhando, possa olhar quais são esses livros que vocês têm de sugestão. Mas tem muita coisa aí para a gente ler, muita coisa boa, então vamos lá, vamos continuar nesse nosso alimento aí para a mente consciente e agora também com as meditações que vão ser gravadas aqui do Joe Dispenza também nesse processo de auxílio aí da nossa transformação. Olá, Aliciane, bom dia. Perdeu a aula, mas ela está disponível no link da aula que eu enviei para vocês ontem. E eu acho que agora também eu enviei para vocês um e-mail, dá uma olhada lá, em que eu coloco o link para a aula extra que vai ter hoje às 11 horas, tá? Quem puder assistir ao vivo, ótimo. Quem não puder, vai ficar gravado. Então, até hoje, às 20 horas, você consegue assistir a aula 2, tá? Eu ainda não mandei um e-mail falando sobre isso, mas vou mandar. Vamos lá, né? Bom dia, Leone. Gratidão pela presença de vocês. Quem aí está meio perdido sem entender, essa semana eu estou realizando um curso do Ho'oponopono básico, e aí a Aliciane está me falando que não assistiu a aula, então estou passando essa informação para ela. Bom dia, Thaís. E hoje nós ainda temos uma aula extra às 11 horas, tá? Para falar sobre o ritual Kahuna que foi enviado por e-mail. Então, vamos lá. Capítulo 11, podar o hábito de ser você mesmo. Nós estamos na nossa segunda semana. Hoje nós não vamos conseguir finalizar o capítulo 11, então ele começa agora e continua, ok? Bom dia, Clair, bom dia a todos que estão aí, gratidão pela presença de vocês. Então, a gente já viu a primeira semana. Eu até li o exemplo para vocês, né, que a gente faz ele tem essa meditação que você consegue ficar ciente do espaço, perceber o espaço que a sua mandíbula ocupa no espaço, consegue notar o volume do espaço em que toda a sua mandíbula está no espaço. Então, toda essa questão do espaço físico, da importância da gente ter consciência disso. E agora a gente vai para podar o hábito de ser você mesmo, que é a segunda semana. Então, uma semana nessa meditação anterior e agora mais uma semana na que vem agora. Durante a segunda semana, é hora de dar mais 3 passos. 3 passos para podar o hábito de ser você mesmo. Reconhecer, depois admitir e declarar, por fim, entregar. Não, vamos lá. Reconhecer, depois admitir e declarar e, por fim, entregar. Primeiro, leia todas essas etapas e responda a perguntas relacionadas. Então, dedique ao menos uma semana em sessões diárias de meditação, na qual, primeiramente, faça indução e depois passe as 3 etapas. Claro que está tudo bem se precisar de mais de uma semana para se sentir competente em tudo isso. Então, vai escutar uma semana do espaço e tal, e agora a gente vai para o segundo passo, que é reconhecer. Reconhecer é identificar o problema. O primeiro movimento necessário para consertar qualquer coisa é entender o que atualmente não está funcionando. Você precisa saber qual é o problema e então nomeá-lo a fim de ter poder sobre ele. Várias pessoas que tiveram uma experiência de quase morte relatam ter passado
por uma recapitulação da vida, na qual viram, como em um filme, todas as suas ações dissimuladas e manifestas, seus sentimentos expressos e reprimidos, seus pensamentos públicos e privados, e suas atitudes conscientes e inconscientes. Viram quem eram e como seus pensamentos, palavras e ações afetavam tudo e todos em sua vida. De modo geral, descrevem que depois disso adquiriram um maior entendimento sobre si e um desejo de viver melhor dali em diante. Como resultado, percebem novas possibilidades e melhores meios de ser em qualquer oportunidade. Tendo visto a si mesmas de uma perspectiva realmente objetiva, sabem claramente o que querem mudar. Então, conseguem ver tudo ali e sabem exatamente o que não querem mais para a vida, né? Bom dia, Alice, bom dia, Alessandra, bom dia, Ana Flávia, bom dia, Kiara, sejam bem-vindas. O reconhecimento é como fazer uma recapitulação diária da vida. Como você tem em seu cérebro todos os seus recursos para notar quem está sendo, por que não fazer isso antes de morrer e assim, de fato, renascer na mesma vida? Não precisar passar por uma experiência de quase morte para poder tomar essa decisão. E é interessante que eu estou lendo um livro que se chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver Paralelamente, que é esse aqui. E eu acabei de terminar o capítulo 1, acabei de começar o livro, acabei de terminar o capítulo 1, e ele fala sobre pessoas que... Peraí que eu já li mais de um capítulo, então agora eu estou querendo saber se é esse primeiro mesmo. Eu acho que é o capítulo... Peraí que eu vou falar com vocês, porque é tão alinhado com pessoas bem-sucedidas, o que elas fazem, que é muito interessante a gente perceber... 230 e 231, deixa eu ver se é aqui ou se eu já li mais coisa aqui, porque às vezes eu pulo. Benjamin Franklin examinava-se severamente todas as noites e descobriu que tinha 13 defeitos graves. Eis aqui 3 deles: desperdiçar o tempo, enfurecer-se com bobagens e discutir com pessoas que o contradiziam. Olha só, gente, ele fazia uma análise todas as noites a respeito de si mesmo, descobriu que tinha 13 defeitos graves, e aqui tem 3 deles, que é desperdiçar tempo, enfurecer-se com bobagens e discutir com pessoas que o contradiziam. Então, ele aprendeu, compreendeu que, a menos que eliminasse tais obstáculos, não iria muito longe, de modo que batalhava com as suas falhas todos os dias da semana, mantendo um registro, ele anotava da luta persistente que tinha com tais falhas diariamente. Aqui tem um outro exemplo, que é a respeito desse, ele chama H.P. Howell, que ele fazia o seguinte, ele fala o seguinte: minha família nunca faz plano algum para as noites de sábado, pois olha só, gente, ele abria mão das noites de sábado dele, uma pessoa bem-sucedida, porque todos os sábados eu me dedico, então todos na minha casa sabem que todos os sábados eu me dedico essas noites a um autoexame e a uma análise e julgamento do trabalho executado durante a semana. Então, é porque ele sugere pular lá para um capítulo à frente, então estava mais à frente. O que ele está falando, o reconhecimento é como fazer uma recapitulação diária da vida. Olha só, gente, então tem um material aqui, esse livro do Dale Carnegie, nem sei falar o nome dele, já é uma edição antiga, e aí volta... Não, essa edição é nova, mas esse livro é um livro antigo, e ele volta aqui, aparece a mesma coisa. Então, se a gente começa a ver a mesma coisa, a mesma sugestão em vários lugares,
provavelmente é porque isso aqui funciona. Então, olá, Andréia, bom dia, querida. Roselaine, bom dia. Então, ele fala que o reconhecimento é como fazer uma recapitulação diária da vida. Como você tem em seu cérebro todos os recursos para notar quem está sendo, por que não fazer isso antes de morrer e assim, de fato, renascer na mesma vida? Que foi o que eu li antes, né? Com a prática, esse tipo de percepção, pode ajudar a transpor o que de outra forma seria o destino pré-determinado de seu cérebro e corpo, os programas conectados, automáticos e escravizantes da mente e as emoções memorizadas que condicionam o corpo quimicamente. Olha só, gente, incrível isso aqui, né? Incrível, tá lendo justamente também para reforçar isso que ele está ensinando para nós aqui. Apenas quando você está realmente consciente e ciente é que começa a acordar do sonho. Ficar imóvel, tranquilo, paciente, relaxado e depois atento aos hábitos da antiga personalidade desengata a consciência subjetiva das atitudes exageradamente utilizadas e dos estados emocionais extremados. Bom dia, Maria Aparecida. Gratidão, querida. Você não é mais a mesma mente porque está se libertando dos grilhões da natureza autocentrada, do ego perdido em si mesmo. É exatamente aqui, quando ele fala do Benjamin Franklin, né, que ele fazia esse estudo diário dele mesmo e que ele identificou 13 defeitos graves. O que ele fez? Ele está justamente atento aos hábitos da antiga personalidade. Ele desengata a consciência subjetiva das atitudes exageradamente utilizadas e dos estados emocionais extremados, que ele lista 3, que é enfurecer-se com bobagens e discutir com pessoas que o contradiziam. Quem de nós, eu nunca fiz isso, nunca identifiquei meus defeitos graves, nunca listei meus defeitos graves para falar assim, isso aqui é um defeito grave que eu preciso modificar em mim mesmo, para que eu possa superar isso e vir. E aqui o que ele está fazendo na sugestão o primeiro passo é reconhecer e identificar o problema. Você não é mais a mesma mente porque está se libertando dos grilhões da natureza autocentrada, do ego perdido em si mesmo. E quando você vê quem tem sido, por meio do olho atento do observador, deseja a vida ainda mais, pois realmente quer fazer uma diferença maior no dia seguinte. Então, identificar esses defeitos graves aqui que a gente faz, não é para que a gente se sinta mal em relação a isso. Mas é porque quando a gente observa esses defeitos, a gente fala assim, agora eu sei o que eu preciso superar para que eu possa me transformar, para que eu possa modificar e realmente viver a minha vida do jeito que eu desejo. Já listou alguns, e Claire, maravilha. A gente sabe, né? Alguns a gente sabe, a gente identifica, né? Mas listar e falar assim, esses são os meus defeitos. Bom dia, Camila, bom dia. À medida que você desenvolve as habilidades de contemplação e autoobservação, cultiva a habilidade de separar a consciência dos programas subconscientes que definiram o antigo eu. Mudar sua consciência e deixar de ser o antigo eu para ser o observador do antigo eu afrouxa a conexão ao seu antigo você. E quando você reconhece quem tem sido por meio da habilidade da metacognição, que é uma da habilidade do ser humano, né? Nenhum animal faz uma avaliação do que eu sou assim, então por que eu sou desse jeito, né? Por que eu tenho que nadar se eu sou um pato, enfim. Não faz esse exercício de metacognição. Essa é uma habilidade via lobo frontal de observar quem você está sendo.
Pela primeira vez, sua consciência não está mais imersa em programas inconscientes. Você está ficando consciente do que outrora era inconsciente. Isso é dar as primeiras passadas rumo à mudança pessoal. E aqui é importante também que a proposta não é ficar só parado no reconhecimento dos nossos defeitos, é fazer uma caminhada para fazer a transformação. Comece sua revisão de vida. A fim de descobrir e explorar aspectos do antigo eu que você quer mudar, é necessário apresentar algumas perguntas ao lobo frontal. Oportunidade para escrever. Tire um tempo para se fazer perguntas como essas, ou quaisquer outras que surjam, e anote as respostas. Perguntas: que tipo de pessoa eu tenho sido? Que tipo de pessoa apresento para o mundo? Como é um lado da minha lacuna? Que tipo de pessoa sou realmente por dentro? Como é um lado, como é o outro lado da minha lacuna? Existe algum sentimento que vivencio e com o qual até mesmo luto repetidamente todos os dias? Como meus amigos íntimos e familiares me descreveriam? Há algo sobre mim que eu escondo dos outros? Qual é a parte de minha personalidade em que preciso trabalhar para melhorar? Qual é a coisa que eu quero mudar em mim? Então, essas são perguntas para que a gente possa, né, para que a gente faça, para fazer essa avaliação a respeito de nós mesmos. Então, aproveitando que a gente sabe, né? Bom dia, Ingrid, seja bem-vinda. Aproveitando que até a gente já sabe quais são esses nossos defeitos, vamos escrever a respeito disso. Agora, o próximo passo é escolher uma emoção para desmemorizar. A seguir, escolha um de seus estados emocionais aflitivos e limitados. Os exemplos que seguem podem ajudar no começo. Um dos hábitos de ser você mesmo que você deseja abandonar. Como sentimentos memorizados. Bem lembrado, eu esqueço. Gente, deem um like de vocês, tá? Pode ser agora, quem puder. Quem não puder, deixe um like depois do encontro. Mas não se esqueçam de deixar o like. Vamos lá. Um dos hábitos de ser você mesmo. Como sentimentos memorizados condicionam o corpo a ser a mente, essas emoções autolimitantes são responsáveis por seus processos de pensamento automático, que geram suas atitudes, que influenciam suas crenças limitadas sobre o eu e em relação a tudo ou todos, que contribuem para suas percepções pessoais. Cada uma das emoções listadas abaixo origina-se das substâncias químicas de sobrevivência que reforçam o controle do ego. Então, lá, oportunidade para escrever. Selecione uma emoção que seja uma boa parte de quem você é. A emoção escolhida pode não estar listada a seguir e que você deseja desmemorizar. Então, não é uma parte boa de quem você é uma boa parte. Quer dizer, que ocupa grande parte de quem você é e que você deseja desmemorizar. Lembre-se de que essa palavra ali é significativa, porque é um sentimento com o qual você está familiarizado. É um aspecto do eu que você quer mudar. Recomendo que anote a emoção escolhida, pois irá trabalhar com ela nessa e nas etapas posteriores. Então, ele está pedindo para eu escolher uma emoção. Não são várias. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo lá, né? O Benjamin Franklin lá anotou lá 13 defeitos dele,
e aí ele trabalhava diariamente com esses 13 defeitos, mas aqui a gente está sugerindo que no processo de um mês, que é a primeira semana, faz um processo da meditação, segunda semana, faz esse processo que está sugerido aqui, segunda semana inteira, todos os dias. Não é assim, eu fiz segunda-feira, então eu fiz essa semana. Não, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu estou fazendo esse exercício todos os dias. Na terceira semana, eu vou fazer o próximo, todos os dias. Na quarta semana, o próximo, todos os dias. E nesse processo desse um mês, dessas 4 semanas, a gente vai escolher uma emoção, uma. De emoções de sobrevivência para eliminar do corpo. Porque esse é um processo de transformação que a gente vai fazer. Vai em uma, depois vai em outra, depois vai em outra. Mesmo que a nossa lista seja enorme, não vamos tirar 3 ou 4, porque provavelmente a gente vai encontrar dificuldades para fazer isso. Vamos lá. Insegurança, ódio, ele dá uma sugestão aqui de lista de emoções, tá? Exemplos de emoções de sobrevivência. Insegurança, ódio, julgamento, vitimização, preocupação, culpa, depressão, vergonha, ansiedade, arrependimento, sofrimento, frustração, medo, ganância, tristeza, desgosto, inveja, raiva, ressentimento, indignidade e carência. Então, esses são exemplos de emoções de sobrevivência que ele dá aqui, para que a gente possa escolher uma delas que está presente aí, que é grande de quem nós somos, uma emoção grande que o tempo todo vem, e trabalhar nessa emoção. A maioria das pessoas vê esses exemplos e pergunta: posso selecionar mais de um? De início, é importante trabalhar com uma emoção de cada vez. De qualquer modo, todas estão vinculadas umas às outras, neurológica e quimicamente. Por exemplo, você já notou que quando está com raiva, fica frustrado? Quando está frustrado, odeia? Quando odeia, julga? Quando julga, está com inveja? Quando está com inveja, está inseguro? Quando está inseguro, é competitivo? Quando é competitivo, é egoísta? Todas essas emoções são geridas pelas mesmas substâncias químicas de sobrevivência combinadas, que então estimulam estados mentais pertinentes. Por outro lado, o mesmo é válido para estados mentais e emoções elevadas. Quando você está alegre, você ama. Quando ama, se sente livre. Quando se sente livre, fica inspirado. Quando está inspirado, é criativo. Quando é criativo, é aventureiro. E por aí vai. Todos esses sentimentos são motivados por diferentes substâncias químicas, que então influenciam como você pensa e age. Vamos utilizar a raiva como exemplo de emoção recorrente que você pode escolher para trabalhar. À medida que desmemoriza a raiva, todas as outras emoções autolimitantes também diminuem gradualmente dentro de você. Se você ficar menos zangado, sentirá menos ódio e será menos frustrado, julgador, invejoso, etc. A boa notícia é que você está, de fato, domando o corpo para não mais operar inconscientemente como a mente. Por conseguinte, quando você altera um desses estados emocionais destrutivos, o corpo fica menos propenso a viver fora de controle e você muda muitos outros traços de personalidade. Ok? Vamos lá. Gratidão, pessoal, pela preocupação aí com os likes, mas tem muita gente que deixa aí depois do nosso encontro e tá tudo certo, mas não deixem aí, depois que a gente terminar a nossa live, de deixarem o like de vocês, tá? A nossa live, deixarem o like de vocês. Acho que eu falei, bom, enfim, vamos lá. Observe a sensação que a emoção indesejada causa em seu corpo. Então, agora a gente vai para a próxima parte, tá? Feche os olhos e pense no que você sente quando experimenta essa emoção específica, que ele está trabalhando com a raiva. Então, vamos pensar nessa raiva. E bom dia, Joaquim, seja bem-vindo, gratidão.
Se você consegue se observar dominado por essa emoção, preste atenção na sensação dela em seu corpo. Existem diferentes sensações correlacionadas a diferentes emoções. Quero que você fique ciente de todos esses sinais físicos. Você fica quente, fica irritado, fica irrequieto, fraco, ruborizado, esvaziado, tenso. Vasculhe o corpo com a mente e observe em que área essa emoção é percebida. Se você não sente nada no corpo, é compreensível. Apenas lembre-se do que você deseja mudar em você mesmo. Sua observação está mudando de momento em momento. Nem sempre a gente presta atenção, né? Na forma como o corpo muda. Agora, familiarize-se com o estado presente de seu corpo. Sua respiração se altera? Você se sente impaciente? Você está com alguma dor física? E caso sim, se a dor tivesse alguma emoção, qual seria? Apenas observe o que está ocorrendo fisiologicamente no momento e não tente fugir disso. Fique na situação. A série de diferentes sentimentos em seu corpo torna-se uma emoção quando você a denomina de raiva, medo, tristeza ou o que seja. Assim, vamos trabalhar todas essas sensações físicas e sentimentos que geram a emoção que você deseja desmemorizar. Permita-se sentir essa emoção sem ser distraído por nada nem ninguém. Não faça nada nem tente fazer com que ela desapareça. Quase tudo que você tem feito em sua vida é fugir desse sentimento. Você utilizou tudo no seu exterior para tentar fazer com que ele desapareça. Esteja presente com sua emoção e sinta como energia em seu corpo. Essa emoção motivou você a se apropriar de tudo que conhece em seu ambiente para modelar sua identidade. Por causa desse sentimento, você criou um ideal para o mundo, em vez de um ideal para si mesmo. Esse sentimento é quem você realmente é. Reconheça-o. Ele é uma das muitas máscaras de sua personalidade que você memorizou. Começou com uma reação emocional a um evento em sua vida, que permaneceu como um humor, que se desenvolveu em um temperamento, que criou sua personalidade. Essa emoção se tornou a memória de você mesmo. Ela não diz nada sobre o seu futuro. Sua ligação com ela indica que você está mental e fisicamente preso ao passado. Se emoções são os produtos finais de experiências, então, ao abraçar a mesma emoção todos os dias, o corpo está sendo ludibriado para acreditar que seu mundo externo continua o mesmo. E se seu corpo está condicionado a reexperimentar as mesmas circunstâncias em seu ambiente, você jamais poderá evoluir e mudar. Enquanto você viver por essa emoção diariamente, é possível pensar unicamente no passado. Então, vamos lá. Aqui a gente está sendo chamado a atenção para observar e para sentir, para reconhecer uma emoção e sentir essa emoção. Não estamos sendo convidados a olhar para essa emoção e negar a sua existência, mas falar assim: isso está em mim, isso existe em mim, eu reconheço, eu vejo isso e entendo que isso faz parte do meu passado. Mas isso não precisa estar agora presente no meu presente nem no meu futuro. Então a gente vai ver como trabalhar isso. Defina o estado mental associado à emoção. A seguir, faça essa simples pergunta: como penso quando me sinto desse jeito? Do que eu lembro? Quais os pensamentos que me vêm à mente? Digamos que você queira mudar a raiva como um dos seus traços de personalidade. Pergunte-se: qual é a minha atitude quando sinto raiva? A resposta pode ser controladora ou detestável ou ainda
presunçosa. Da mesma maneira, se você quer superar o medo, talvez tenha de abordar o estado mental de sentir-se oprimido, ansioso ou desesperado. O sofrimento poderia levá-lo a se sentir vitimizado, deprimido, preguiçoso, ressentido ou carente. Agora, fique ciente ou lembre-se de seu pensamento quando se sente desse jeito. Qual é o estado mental ativado por essa emoção? Esse sentimento influencia tudo o que você faz. Estados mentais representam uma atitude incitada pelos sentimentos memorizados no subconsciente e ancorados no corpo. Uma atitude é uma série de pensamentos conectados a um sentimento e vice-versa. Ela é o ciclo repetitivo de pensar e sentir e pensar. Portanto, você tem de definir seu hábito neural que é influenciado por seu vício emocional particular. Mais uma oportunidade para escrever. Fique ciente de como você pensa, seu estado mental, quando sente a emoção que deseja mudar. Você pode escolher da lista a seguir ou adicionar alguma que não esteja listada. Sua seleção será baseada na emoção indesejada, previamente identificada, mas é natural que esteja em um ou mais estados mentais limitantes referentes àquela emoção. Assim, anote um ou dois que ressoem em você, pois trabalhará com eles nas etapas posteriores. Então, exemplos de estados mentais limitantes: competitivo, oprimido, queixoso, excessivamente intelectual, acusador, confuso, distraído, autocomiserativo, desesperado, carente, presunçoso, acanhado, tímido, introvertido, necessitado de reconhecimento, preguiçoso, desonesto, controlador, enganador, arrogante, pouco confiante ou super confiante, dramático, apressado, egocêntrico, sensível ou insensível. A maior parte de seus comportamentos, escolhas e ações é equivalente a esse sentimento. Portanto, você vai pensar e agir de modo previsível e rotineiro. Não pode haver um novo futuro, apenas mais do mesmo passado. Chegou a hora de remover as lentes coloridas e não ver mais a vida através de uma lente do passado. Sua tarefa é estar nessa atitude emocional sem fazer nada, senão observá-la. Você acabou de identificar uma emoção indesejada e seu estado mental correspondente que deseja desmemorizar, mas lembre-se de que você ainda tem um par de etapas a ler antes de integrar tudo em sua meditação diária. E aí, no capítulo 11, nós ainda vamos para o terceiro passo, que é admitir e declarar. Então, queridos, vamos terminar por hoje. Nós demos aí nossos 30 minutos de leitura. Nossa, é isso. Tarefa, exercício, comprometimento, prática. É isso que nós vamos fazer, terminando aí essa leitura, que a gente vai colocar em prática esses processos dessa meditação aqui. E estou até pensando de fazer encontros pelo Zoom, para a gente rever esses passos, para ser uma aula mesmo desses encontros, revendo cada um desses passos, com material aí escrito do que é para ser feito, e aí depois entrar nas meditações gravadas, porque é um processo para ser construído por nós. Lembrando que a gente precisa sempre, em primeiro lugar, ter compaixão por nós mesmos, tá? É fácil? Se fosse fácil, estava um mundo todo transformado. É um processo.
e vamos confiar que a gente entrando nesse processo, a transformação vem para nós, ok? Então, até amanhã, nossa leitura é às 9h30 da manhã, do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, e quem está fazendo o curso, nós temos um encontro daqui a pouco, às 11 horas, para a gente falar sobre o ritual Kahuna. Eu espero por vocês, Mahalo de coração, e até amanhã. Amanhã, às 7h30 da manhã, tem meditação, 9h30 da manhã tem um estudo, e hoje nós não temos o chá, então não fiz semana passada, não fiz, já tem umas 3 semanas, vai ser a 3ª semana que eu não faço, mas é porque com o curso, eu penso que muitas das respostas, dúvidas estão aparecendo ali, e aí eu vou trabalhar mais com a questão do curso mesmo. Então, nós nos encontramos às 11 hoje, às 20 horas hoje, para quem está fazendo o curso, e quem não está, amanhã às 7h30 e 9h30 da manhã, Mahalo de coração e até lá. Aloha, tchau, tchau. Um dia de muita luz e bênção para todos nós. Só uma observação. Hoje é uma lua cheia, que entra aí por volta de 18h20, uma super lua, a lua vai estar mais com a impressão de estar mais perto da Terra, então ela vai estar bem grande aí, e aí fica o convite para vocês aproveitarem essa energia dessa super lua que está chegando, uma lua de manifestação aí para nós, ok? Mahalo de coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Aloha. Gratidão, Leone, Shelley, Roselaine, Ingrid. 11 horas de quem está no curso. Já enviei por e-mail, tá? Muitos puxões de orelha. É auto-puxão de orelha, né? Porque é fazer uma autoavaliação, né, Leone? Shelley, gratidão. Roselaine, Camila, Andréia. Gratidão, Kiara. Verdade, também esqueço de falar isso, né, Andréia? Gratidão, Alessandra. Quem quiser fazer a contribuição durante os encontros ao vivo, isso é possível também através do cifrãozinho aí ou dos emoticons aí, dos roxinhos. Mas o like de vocês também já ajuda muito. E aí amanhã nós retornamos com mais uma live. Eu esqueço de falar a respeito disso, amanhã eu vou lembrar. Gratidão, Ana Flávia. Tchau, tchau. Beijo grande. Aloha. Tchau.